Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Nossas memórias não são datas num livro. São histórias vivas, cheias de amor e fúria. Como eu sei disso? Eu vi muita coisa. Exaltar a foto, coração contra-atacar. Vem mais um forte leão da tribo de Judá. Usa a expressão, pregação, conscientizar. Resgatar o bem querer, quero viver e amar. Hoje, vamos fazer uma viagem ao Maranhão, contextualizando os vários aspectos de uma revolta histórica, denominada Balaiada. Para entender esse período, é preciso contextualizar o período regencial. O período regencial foi marcado por rebeliões provocadas pelo vazio político, que foi a abdicação do trono de Dom Pedro I a favor de sua filha. As revoltas tornaram-se a única perspectiva de alteração do quadro social e questionavam o excesso e centralização política, A cobrança de impostos exorbitantes e a miséria que assolava a maioria da população. Entre várias revoltas que existiram no período regencial, vamos abordar didaticamente a Balaiada. A Balaiada foi uma revolta que ocorreu no estado do Maranhão, de 1838 a 1842. Foi uma revolta que resultou em lutas sangrentas. O movimento contou com vários líderes. Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que por ser um fabricante de cestos de palha, ou balaios, acabou emprestando o nome de seu humilde ofício à maior insurreição já vistas em terras maranhenses. Contou também com Raimundo Gomes, conhecido como Cara Preta, e Cosme Bento das Chagas. É importante destacar a questão cronológica das revoltas, que foram sucessões. As revoltas tiveram início em 1835, com a cabanagem que ocorreu no Pará, seguida pela Farroupilha no Rio Grande do Sul, a Sabinada na Bahia e a Balaiada no Maranhão e Piauí. O movimento Balaiada repercute quando Raimundo Gomes Vieira, o Cara Preta, dirige-se à cadeia Vila Manga, atual Nina Rodrigues, no intuito de libertar seu irmão e, consequentemente, outros homens que se encontravam aprisionados para prestar o serviço militar. Naquela época, era comum as tropas do governo sequestrarem homens livres para integrar a marinha ou o exército. Bastava ser pobre, do sexo masculino e ter preferencialmente entre 14 e 17 anos de idade. Esses cabras da polícia são pior que o demônio. Isso não pode continuar. Na casa de quem mais os soldados entraram? Estamos esperando o quê? Eles entrar de novo? Chega desse governo tirar o couro da gente. Quem não tem arma de fogo pode trazer facão, enxada, foice. Assim que o sol nascer, eu tô esperando na Pedra Grande. E se não vier ninguém, eu vou sozinho. O grupo de Gomes refugiou-se no Piauí. Por isso, a Balaiada não foi um movimento restrito ao Maranhão. Se estende até o estado do Piauí. Os maranhenses levaram armas, comida e toda a disposição de iniciar uma luta muito latente na população do interior. Contudo, antes de partir, deixou um manifesto endereçado ao prefeito de Vila da Manga, no qual exigia a garantia da Constituição e a renúncia das principais autoridades locais. A principal cultura agrícola do Maranhão era o algodão e estava em baixa no mercado internacional. Os impostos e o preço das mercadorias no comércio interno, no entanto, permaneciam em ascensão. Os coronéis exploravam os trabalhadores livres e o chicote continuava a estalar nas costas dos escravos. Você deve guiar o seu povo.
na luta contra as sombras de Anhangá. Lalai? Só você, meu amigo. Não. Tem mais gente aí nessa sua balaiada. Por onde passava, o grupo de Gomes ia incorporando novos membros. Nesse contexto, Manuel Francisco dos Anjos uniu-se ao movimento em janeiro de 1839, quando os revoltosos retornaram ao Maranhão. Dizem que a história, quem escreve são os vencedores. Vai ver, por isso pouco se sabe da minha vida. Bom, não vou dizer que fui santo, mas aquele demônio que pintaram não fui não. Feiticeiro, fascínora, só por ter lutado pela libertação do meu povo. Fui sim um homem com ideias de liberdade, com erros e acertos, mas que lutou por uma causa justa. De capitão do mato, caçava escravo fujão, me tornei um líder da liberdade. Comandei mais de 3.000 quilombolas durante a balaiada. Uma das maiores revoltas populares da história do Brasil, que juntou negros e oprimidos de outras etnias. Eram tempos duros. A independência do Haiti, conquistada por negros escravos, fez com que a regra da escravidão no Brasil ficasse ainda mais rígida. Negro não podia dançar, não podia conversar com outro, não podia nada. Enviaram um coronel chamado Luiz Alves de Lima e Silva para acabar com a revolta e recuperar a vila de Caxias. Alguns líderes se entregaram em troca da anistia do Império, mas nós lutamos até o fim. Era liberdade ou nada. Fui capturado e enforcado. O coronel, chamado de o Pacificador, recebeu o título de barão e depois entrou para a história como Duque de Caxias. E eu sou Romeu Evaristo. Eu sou um cidadão negro brasileiro. A radicalização da revolta levou a classe média a se desvincular do movimento e até mesmo a tomar algumas medidas para contê-lo. Foi assim que esses setores acabaram apoiando as forças militares imperiais, enviadas pelo governo central à região. As forças militares imperiais ficaram sob comando do coronel Luiz Alves de Lima e Silva. O combate aos balaios foi bastante violento. O movimento de revolta foi contido em 1841. Cerca de 12.000 sertanejos e escravos morreram nos combates. Os revoltosos presos foram anistiados pelo imperador Dom Pedro II. A vitória sobre a balaiada levou o coronel Luiz Alves de Lima e Silva a ser condecorado pelo imperador com o título de nobreza, Barão de Caxias ou, como conhecemos, Duque de Caxias. Há necessidade de questionar as interpretações históricas fundamentadas pelo mito do herói, pois nesta concepção, homens e mulheres comuns são excluídos das histórias e vistos como espectadores delas, não são vistos como sujeitos históricos. Na balaiada, é indispensável desmistificar a figura do Duque de Caxias como sujeito histórico central do movimento e dar o devido reconhecimento da participação de outros sujeitos históricos, como, por exemplo, os escravos, os homens, mulheres, pobres e livres.
O Memorial da Balaiada foi construído exatamente no local onde foram travadas algumas batalhas do movimento importante da história do Brasil. Para os estudantes, uma fonte de conhecimento. Já fizemos pesquisa, já a escola precisou, e até para a gente mesmo conhecer um pouco da história. Com o objetivo de preservar e divulgar a história documental da cidade de Caxias, o Memorial vem com esse objetivo, contar essa história sobre outros olhares, não só sobre o olhar da historiografia conservadora do século XIX. No interior do prédio, a memória ganha forma no conjunto de azulejos portugueses encontrados nas fachadas dos casarões do século XIX, no vaso de porcelana portuguesa, uma das peças mais antigas encontradas aqui. A maquete retrata um pouco da história da cidade com suas igrejas, que mostram que a religiosidade era uma característica marcante daquela época. Os utensílios domésticos, a sala de jantar com móveis e louças de origem francesa e portuguesa, memória dos costumes de quem viveu aqui há 2 séculos, espadas e pistolas utilizadas por oficiais do Exército, o quadro de Gonçalves Dias, de 1862, uma preciosidade. O quadro, de imenso valor histórico, estava abandonado em um prédio antigo da cidade e levou 3 anos para ser restaurado. O processo de restauração foi todo documentado. Grande parte das peças encontradas aqui foi doada. Na parede, a xilogravura mostra momentos da história de Caxias, palco da Balaiada. História que é também contada nos livros ou na sala de vídeo do memorial. No livro de frequência, centenas de assinaturas. Pessoas que não abriram mão de aproveitar esta viagem deliciosa ao passado, proporcionada por uma simples visita ao museu. Que você tem mesmo uma aula de história da Balaiada, de história do Maranhão e da cidade de Caxias. Dá licença, rapaziada, que eu aqui vou relatar. Prestem muita atenção para depois poder contar, pois aconteceu no Maranhão, no Piauí, Ceará. Foi em 1800, no ano de 38, quando explodiu a balaiada com muitos cabras afoitos, para agarrar a burguesada e cortar-lhe o pescoço. Unindo valentes vaqueiros, Raimundo Gomes Vieira, na Vila da Manga chegou, assaltando a cadeia. A toda a nação brasileira, o manifesto gritou. Exigia a revogação da dita lei dos prefeitos, aos revoltosos anistia, justiça aos prisioneiros, e para a tropa garantia de pagamento em dinheiro. Reivindicava a liberdade, criticava o preconceito, queria total expulsão dos lusitanos solteiros, transformava em ação o blá-blá politiqueiro. Brigavam bentivis e cabanos na política do Maranhão. Briga de jornal, vejam a comparação. Briga de Sarney e Castelo, para enganar Zé Povão. A província naquela época tinha problemas sociais. Sofriam caboclos e negros com os preconceitos raciais. Fome, pega, desemprego, tudo consta nos anais. Manuel Francisco dos Anjos, de balaio apelidado, era pobre e lavrador e teve um nome manchado. Hoje, vamos fazer uma viagem ao Maranhão, contextualizando.
A balaiada foi uma revolta que ocorreu no estado do Maranhão. Brasinha, tira aí, calma aí. Barulho do carro. Vai, Paulo! Hoje vamos fazer uma viagem ao Maranhão. De Dom Pedro I a favor do seu filho. As revoltas tornaram-se os aspectos de uma revolta histórica, denominada balaiada. Achei que você ia Ô, gente! Para. Hoje vamos fazer uma viagem ao Maranhão, contextualizando os vários aspectos de uma revolta histórica, denominada balaiada. Para entender esse período, é preciso...